Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Estamos aqui para mais um dia que cumprimos de quarentena. Desejo a todos e todas muita paz na mente e no coração e que o Orixá nunca nos abandone, nos abençoando sempre. Nós iniciamos a nossa quarentena com um número de 75 mil pessoas contaminadas no mundo. Hoje temos 1.200.000 pessoas contaminadas. Isso está numa ascendência ainda desta curva. A ciência, que aliás, pela qual tenho grande respeito, tem buscado de todas as formas caminhos alternativos para que esta pandemia não tome conta da sociedade. Eu quero agradecer publicamente a minha filha de santo, Adriana Pontes, que providenciou máscaras caseiras. Opa, só um minutinho. Máscaras caseiras, para que a gente possa se resguardar ainda mais indo para a rua protegido. E ela fez uma coisa super customizada, viável de ser feita em casa. Então, isso é uma coisa que nós podemos produzir, dividir com as pessoas e também servir de fomento econômico para as pessoas que não estão tendo atividades financeiras. A máscara caseira é uma solução e pode ser feita com diversos tipos de tecidos de algodão. Então, deixo aqui meu agradecimento e sigo para a minha fala do dia de hoje. Quero também agradecer a Roberto Lerner, que disse que os meus papeizinhos são ótimos e que tem auxiliado nas minhas falas. E assim eu dou continuidade ao uso dos meus papéis escritos. Muito obrigada por seu comentário nas lives que ocorreram anteriormente. Uma pessoa, na última live, que eu falei que a morte era natural, me perguntou se esta morte é natural, se a gente pode, então, findar a vida a qualquer momento. Eu sempre usei um termo aqui com vocês, que é abicu, é aquele que morre antes da hora. E eu quero dizer o seguinte: por que a gente não pode morrer antes da hora segundo nossas crenças? Nós precisamos criar memória, nós precisamos viver tempo suficiente para nos relacionarmos com as pessoas, para darmos contribuição a nível micro, familiar e macro social, para sermos lembrados. Se você não for lembrado, você não é lembrado para um futuro nascimento, e nem se tornará um ancestral que será rememorado pela sua família, pela sua comunidade, ou você será uma pessoa facilmente esquecida. Essa é uma das questões que eu pontuo aqui do porquê não morrermos antes da hora, mas não é só isso, esta é uma questão. Eu coloquei aqui que cada um tem um destino individual. A gente entende esse destino não como uma coisa fixa, que eu nasci com aquilo, eu vou ter que cumprir todas as etapas e não tem solução. Vai aquilo e acabou. Então, se eu sofro, é porque eu tenho que sofrer até o resto da minha vida. Se eu tenho uma situação X, eu tenho que permanecer nela. Não acreditamos nisso. O destino é mutável, mas eu preciso realizar destino. E esse destino, ele é individual, mas também ele é um destino coletivo. Ninguém vive só, nós vivemos em grupos, pequenos, médios e grandes grupos, como é a humanidade. Então, este destino individual e o destino coletivo, eles são interdependentes. O que faz com que nós tenhamos um destino bom, né? O relacionamento entre destino individual e coletivo tem de ser ponderado. Esse relacionamento
ele dá espaço para as muitas construções. E eu fiz um desenhozinho aqui, até queria ter construído uma outra coisa, mas fiz assim. Isso aqui é como se fosse um mundo. Cada bolinha dessa pode ser uma comunidade e pode ser um indivíduo. Nesta teia, tudo está relacionado. Tudo. Se eu mexo um ponto desta teia, eu balanço a estrutura dela. Imagine que eu puxo um ponto desse para baixo. Essa teia vai fazer o quê? Toda ela vai descer. Se eu puxo para o lado, toda a teia vai para o lado. Isso é o destino individual. E a teia é o destino coletivo. Então, a minha vida está profundamente relacionada com a vida coletiva, com a vida de quem está do meu lado. Se eu tiver um destino bom, eu estou produzindo bom destino para todas essas pessoas. Se eu produzir um destino ruim, eu vou estar produzindo um destino ruim para todas as pessoas. Eu vou usar um exemplo aqui, assim, cotidiano, para que fique mais fácil. Se nós temos pessoas na família com qualquer tipo de distúrbio psicossocial, ela acaba afetando toda a família. Não é só ela que tem aquele distúrbio psicossocial. Ela afeta a estrutura da família. Então, ela está no destino dela, que não é um bom destino, mas ela também está refletindo no destino daquele grupo. Bom, entendido isto, eu vou até deixar esse separado, que eu vou voltar nele. A saúde do indivíduo também é a saúde do coletivo. A saúde individual reflete na saúde coletiva. E para nós das religiões afro-brasileiras, saúde ela é biopsicossocial, ela é espiritual, ela é psíquica e afetiva, ela é do corpo e do corpo da sociedade. Não dá para a gente ter uma... Isso a gente fala que é um equilíbrio do axé, individual e coletivo. O equilíbrio do axé que faz com que a gente mantenha a nossa saúde. Axé, por sua vez, o axé em equilíbrio é uma realização de bom destino. Por isso que nas casas de santo, nos terreiros, todo mundo fala que para você poder manter o seu bom destino, você precisa cuidar do seu axé. Você já deve ter ouvido isso. Aliás, a palavra axé ficou muito corriqueira na nossa sociedade, mas sem ter a relação que ela tem com o indivíduo, com o destino individual e coletivo e a ligação individual e coletiva com o poder divino. O axé, como poder de realização, ele tem de ser mantido atualizado. Aqui entram as nossas terapias para o coronavírus. Manter o axé atualizado. Nós não podemos terceirizar e achar que isso é responsabilidade única e exclusivamente das autoridades, do meu pai e da minha mãe de santo. Eu também tenho responsabilidade, assim como seu pai e mãe de santo têm, como as autoridades também têm. Mas esse axé, ele precisa ser atualizado sempre. Existem modos e práticas de atualização desse axé que funcionam, que eu tenho falado aqui desde o início, que são os banhos, defumações e outros rituais que os pais e mães de santo possam dar às pessoas. Agora, eu sempre falo assim, o nosso corpo é uma casa, ele é uma casa. Se eu tenho uma casa bem guardada, dificilmente ela vai ser invadida. Isso não significa que nunca o será. Mas quanto melhor eu guardar a minha casa, menos invasão eu terei sobre ela, sobre o meu corpo. Quanto mais eu guardar a grande casa que nos abriga, que é o planeta, menos invasões de maus destinos eles estarão afetos à nossa comunidade planetária. Então, o bom e o mau destino está relacionado como eu mantenho este axé. Como que este axé, ele é
mantido todos os dias, né? Hoje eu conversava com uma filha de santo, eu uso os meus exemplos, que deve ser exemplo de várias pessoas, de outras coletividades, e ela dizia, eu tô com um ataque de ansiedade. E a primeira coisa que eu perguntei assim, minha filha, você tem tomado seus banhos? Que aqui a gente passa alguns banhos para as pessoas. Você tem feito, pelo menos as suas defumações, você tem feito aquilo que eu pedi para ser realizado nas casas neste período? Ah, de vez em quando. Nós precisamos ser assíduos. Nós temos cuidado com a nossa aparência, por exemplo. A gente toma banho todo dia, a gente escova dente 3 vezes por dia, no mínimo, passa fio dental, penteia cabelo. O axé não é diferente. Ele precisa ser cuidado. E não é de vez em quando, é sempre. O axé tem regras básicas para que ele se mantenha. E vou voltar aqui na minha teia. Isso aqui pode ser visto como o momento que nós estamos vivendo de pandemia. O coronavírus, quando ele ataca uma pessoa aqui, ele vai mexer na estrutura de pessoas próximas. Ou por perda de familiares, ou por uma sobrecarga na saúde pública, ou por desestrutura da saúde física da pessoa e daquelas que estão no entorno. O coronavírus, ele faz esse processo de rede. Ele segue as pessoas e o coletivo. Logo, mudar o indivíduo é mudar a sociedade. E a nossa campanha da solidariedade econômica e afetiva, ou da amizade, está relacionado com isso. É mudar a forma com que a gente vive, com que a gente percebe a sociedade. Se eu enxergo um único ponto da sociedade, provavelmente, isso a gente vai chamar de individualismo ou egoísmo, né? Que é uma redução da visão do mundo, eu não terei compromisso com essa rede coletiva. Agora, a solidariedade me permite constituir uma rede maior. Eu acredito que o vírus trouxe suas coisas positivas também, já disse isso anteriormente. O resgate de algumas questões, de algumas ponderações que já tinham sido simplesmente abandonadas por grande parte da população mundial. Ele possibilitou retornar e repensar o que é estar vivo, estar no mundo, as relações desse processo e como que nós podemos melhorar esta qualidade de vida. Eu acredito piamente que, como eu já disse anteriormente, que a solidariedade no primeiro momento ela vai ser condicionada. E reitero, não entendo solidariedade como caridade. Caridade é quando a gente não se preocupa com o tanto de miseráveis que está sendo criado, vai lá, dá o que sobra e acha que está tudo certo. Solidariedade é redução dos miseráveis. É compartilhar o que nós temos para que se reduza a miséria. Então, eu estou propondo solidariedade. Caridade, por isso que eu acho que as grandes empresas podiam ser solidárias. Eu tenho certeza que as empresas que forem solidárias vão ser lembradas dentro daquilo que a gente chama de capital, vão ter uma empatia do povo e com certeza quando a pandemia passar vão ser rememoradas como empresas solidárias. Então é um investimento econômico para esta empresa preservar o emprego do seu funcionário, criar redes de solidariedade para as pessoas, ver como elas podem possibilitar meios e fins para que a população seja menos afligida. Hoje é isso que eu tinha a dizer. Abro para 3 perguntas, como sempre o faço.
e aguardarei, né? Espero ter sido clara. Vamos lá. Mensagem da Marina Pitondo. Bênção, Iá. Se o destino é individual e tem relação com o destino coletivo, no estado atual, onde o egoísmo tem sobressaído, como ter um bom destino? Eu acho que nós fomos forçados. Aliás, desculpa, Marina. Bênção, Marina. Prazer em ter a sua pergunta e tê-la presente. Eu acho que nós estamos caminhando forçosamente para um bom destino. O fato de termos que repensar o modus operandi da nossa vida já é uma forma da gente reconduzir o nosso destino individual e coletivo para um bom destino. Infelizmente foi na desgraça, mas está sendo. Tem uma outra aqui da Jaque Moraes. Bênção, minha mãe. A senhora comentou sobre as interligações e influência no grupo que está inserido. Como agir, trabalhar quando temos atritos com uma pessoa do nosso grupo, ainda mais nesse momento que estamos mais próximos dos nossos, ou querendo estar? Bênção, Jaque. Eu acho que para quem está tendo que trabalhar esse momento realmente é muito difícil. Procure se preservar em todos os sentidos. Preservar fisicamente com máscara, luvas, álcool gel, mas procure se preservar psiquicamente. Não entre em embates. Este é um momento que nós não podemos ter embates. Os embates, eles desgastam. E muitas vezes é melhor nós dialogarmos com quem demonstra algum interesse de mudança, e outras tantas vezes é melhor saber silenciar sobre a diversidade. Pergunta da Érica Jorge Carneiro. Bênção, mãe. Existem nós, centralizadores, nesta TEI que cumprem função de orientação coletiva? Por exemplo, a educação, religião, ciência? Bênção, Érica, prazer em tê-la aqui. Acho que todas as instituições, formais e informais, cumprem, sim, um papel preponderante. A educação, com certeza. A religião, com certeza. As instituições políticas também. Nós temos esses nós górdicos, né? Vamos dizer, os grandes nós difíceis, né, da sociedade, que deveriam fazer essa ação educacional, algumas no âmbito social, como a política, a educação, outras no âmbito íntimo, ético, que seria a religião, principalmente. Não que algumas áreas da educação não hajam de forma ética, né? A formação ética. Mas a religião tem uma ética porque ela deveria apregoar a igualdade entre todas as pessoas. Apregoar um senso de amor, um senso de coletivo, de pertença à humanidade. E infelizmente nem todas cumprem isso. Tem uma outra da Caroline Costa. Bênção, a senhora acha que depois dessa pandemia todos nós mudaremos o jeito de ver as pessoas e as coisas em nossa volta? Bênção, Carolina. Costa, eu já havia respondido isso numa live anterior. Isso vai depender muito de cada pessoa e de cada comunidade. Eu tenho a expectativa de que as pessoas mudem significativamente, porque esse é um momento de choque de consciência para todas as pessoas. Mas estes nós que foram citados pela Érica na pergunta anterior, eles precisam se movimentar. Se os nós da religião, da educação, da política não se movimentarem, junto com essa transformação, essa pandemia, dificilmente a gente terá uma mudança significativa para este momento. Aí, mais uma e encerramos. Tá, é da Andréa Cerqueira. Bênção, mãe. Acredito que as pessoas têm ideia de interdependência,
mas mesmo assim preferimos agir de forma individual. As religiões afro-brasileiras, por acreditarem na ancestralidade, entender o mais velho como sábio e perceber a natureza como tratamento e cura, entendem a interdependência de forma mais concreta? Bom, eu gostaria de ponderar duas questões. Primeiro são as religiões afro-brasileiras. Existem muitas interpretações dentro das religiões afro-brasileiras. Existe um senso comum entre todas elas, que é o respeito à natureza. Em algumas delas, o mais velho tem um poder significativo além da relação com o sacerdote e sacerdotisa, criando uma consciência coletiva. A comunidade de santo é uma consciência do coletivo. E é desta diversidade, desta consciência. Mas partindo do pressuposto que há um respeito à natureza, há um respeito ao mais velho e à coletividade, há um respeito ao sacerdote e sacerdotisa, as possibilidades se tornam infinitamente maiores de ter um bom resultado. E assim, encerramos o dia de hoje. Quero agradecer a todos e todas por ter estado aqui comigo. Meu filho está insistindo para que eu faça uma live amanhã no domingo. Está aqui na minha frente gesticulando. Então eu farei amanhã e não farei na segunda-feira. Então estou avisando que amanhã teremos a live e mantenham-se, por gentileza, dentro dos seus lares, saindo o mínimo possível. O mínimo possível, o essencial. E mesmo quando for essencial, saiam protegidos e protegidas. O orixá nos guarda, mas nós também temos que ter nossa responsabilidade perante nós e perante os demais. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Salve, salve.